Certo, pessoal, nós vamos agora iniciar o nosso curso de Teoria dos Números, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os conceitos de princípio da boa ordem, mais conhecido como a sigla, né, PBO, e o princípio de indução finita, tá? Antes da gente começar, né, eu vou mostrar aqui para vocês o livro que a gente vai utilizar, né? Esse aqui, no caso, é o verdadeiro professor, né? Esse livro aqui, Introdução à Teoria dos Números, do José Plínio, né? Esse vai ser o nosso livro guia. Claro que também vai ter outros livros que formam as referências aqui do curso, mas esse aqui vai ser o livro-chave, né? Eu também vou tentar disponibilizá-lo, de fácil acesso também. Você pode encontrar o link, eu vou colocar na descrição. Bom, nesse caso aqui, a gente vai falar sobre esses dois axiomas, né, que são muito úteis, né, para a gente poder demonstrar alguns dos teoremas que a gente vai abordar no futuro. Então, vamos entender aqui, né, a gente vai considerar o PBO, como eu falei antes, né, é o princípio da boa ordem, da boa ordenação, como um axioma. Então, o que é que diz esse axioma? Ele fala o seguinte, né? Todo subconjunto não vazio de N, né, que são os naturais, eles contêm um elemento mínimo, né? Isso é meio que óbvio, né? Já que a gente está dentro do conjunto natural. Então, como consequência, a gente tem essa proposição, né, que diz o seguinte: não existe um número inteiro tal que esse número esteja entre 0 e 1. Bom, para a gente poder provar isso daqui, a gente vai usar a ideia de hipótese por absurdo, tá? Então, nesse caso, suponha, né, por absurdo, que exista um número, né, que obedeça essa condição, ou seja, que está entre 0 e 1, onde esse número é um número inteiro, né? Bom, então, dessa forma, a gente vai chamar esse conjunto de S, né? Então, esse conjunto S é o conjunto formado pelos números inteiros, de tal forma que esse inteiro está entre 0 e 1. Então, esse conjunto, né, ele não vai ser vazio, ou seja, ele vai ser diferente do vazio. Então, pelo princípio da boa ordem, o que é que ele fala? Pelo princípio da boa ordem, vai ter sempre um elemento mínimo, né? Ou seja, vai ter sempre um número menor de todos, né, dentro desse conjunto. Então, existe um x0 que pertence a esse conjunto aqui, subconjunto, de tal forma que o x0 é menor ou igual do que x, para todo x pertencente a S. Ou seja, x0 é o menor elemento desse conjunto. Só que o seguinte, como eu coloquei aqui, veja que o x0, né, como ele faz parte desse conjunto S, ou seja, ele obedece essa condição aqui, então o x0 tem que obedecer a mesma condição, ou seja, tem que variar entre 0 e 1. Se eu multiplicar essa desigualdade aqui por x0, o que é que vai acontecer? Bom, 0 vezes x0 continua 0. x0 vezes x0 vai ficar x0 ao quadrado. E 1 vezes x0 vai ficar x0. E esse número vai sempre ser menor do que 1. Você pode fazer aí, pegar uma calculadora, né, e fazer alguns cálculos simples para poder perceber que isso é verdadeiro. Então, em outras palavras, o x0 ao quadrado também faz parte desse conjunto. Só que o seguinte, né? E detalhe, o x0 ao quadrado é menor do que o x0. Ou seja, absurdo. Por quê? Porque eu chamei que o x0 já era o menor elemento desse conjunto, ou seja, não poderia ter ninguém menor do que ele fazendo parte desse subconjunto. Então, nesse caso, né, a hipótese não valeu. Ou seja, é como válido, no caso, a ideia de que a gente tem isso, né? Não existe número inteiro, m inteiro, tal que m varia entre 0 e 1. Então, isso não pode, de fato, acontecer. E aí, pelo princípio da boa ordem, a gente consegue provar isso. Agora é o seguinte, vamos agora pegar, né, a nossa proposição, que é o princípio de indução, que é de fato o carro-chefe aqui desse vídeo aqui de hoje. Então, o que é que diz o princípio de indução, né?
ele diz o seguinte: seja B, né, um subconjunto, né, ou seja, ele está dentro do número natural, seja B um subconjunto N, tal que, aí tem essas duas condições, o 1 pertence a B e K mais 1 pertence a B, sempre que K pertence a B. Então, só para traduzir aqui, a gente tem o seguinte, né? Eu tenho um subconjunto, eu tenho o conjunto N, né? E dentro desse conjunto N eu vou pegar um conjunto menor, que eu vou chamar de B. Se a gente tiver, né, que 1 está dentro desse subconjunto, o K também está dentro desse conjunto. Quem é o K? O K é um número aleatório, tá? Um número qualquer. Então, se eu conseguir mostrar que o seu sucessor, o K mais 1, também faz parte desse subconjunto, então eu posso dizer, nesse caso, que esse subconjunto é o próprio conjunto natural. Beleza? Então, esse é o conceito-chave, né, do princípio de indução. Para a gente poder ter uma ideia, né, é como se você pegasse uma pilha de dominó, né, você coloque o dominó em fila, né, e aí você vai ver o seguinte, né, a partir do momento que você derruba o primeiro derruba o segundo derruba o terceiro e assim vai, né. Então, é o mesmo conceito aqui. Então, eu vou provar, tá? Então, a gente vai provar aqui utilizando o mesmo princípio, né, que a gente fez o PBO. Então, a gente vai utilizar a hipótese de absurdo. Então, vamos colocar aqui a seguinte situação. Suponha, então, que o 1 pertence a B, o seu sucessor do K, né, o K mais 1, pertence a B, sempre que K pertence a B. Só que o B ele vai ser diferente do número natural. Então, o que é que eu estou pegando aqui? O que é que diz o princípio de indução? Se um faz parte do conjunto, o K mais 1 faz parte do conjunto, né? Sempre que o K estiver também fazendo parte desse conjunto, então eu posso dizer que o B é o mesmo valor, né? O B, no caso, ele vai ser o mesmo conjunto natural. Então, eu estou pegando essa hipótese e estou, no caso, modificando só a parte final. Então, a hipótese continua válida, né? Ou seja, 1 pertence a B e o K mais 1 pertence a B, só que nesse caso eu vou levar em consideração que esse B ele não vai ser o natural. Nesse caso, então, vai existir um outro conjunto, né? Seria o complementar, né? Então, eu vou chamar esse conjunto de A, ou seja, quem vai ser o A? Vai ser todo mundo, né? Que não está no B. Então, vai ser o natural menos o B. Pelo princípio da boa ordem, né, que foi o nosso axioma anterior, esse conjunto A ele vai ter que ter, um menor elemento, que eu vou chamar aqui de A0. Só que é o seguinte, esse cara ele tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque o 1 já faz parte do B, certo? Então, se eu retirar ele 1, ele tem que pertencer ao B, beleza? Então, A0 menos 1 pertence a B. Ou seja, esse elemento aqui, se eu tirar 1, ele tem que pertencer a B. Tá? Só que o seguinte, o A0 né, nada mais é do que o A0 menos 1 mais 1. Porque eu estou levando agora a ideia do K mais 1. Né? Então, nesse caso, o A0, de novo, é o A0 menos 1 mais 1. É como se aqui fosse o meu K. Só que nesse caso, o menos 1 mais 1 se corta, então eu vou ter que A0 pertence a B. Mas isso aí ó, é uma contradição. Por quê? Porque nesse caso, né, a gente vai ter um absurdo aqui. Eu já tinha estipulado, né, que o A0 seria o menor elemento, tá? E aí a gente tem um erro. E qual foi esse erro? Supõe então que o B, né, era diferente do N. Então, a gente só pode levar em consideração, concluir então que o B tem que ser igual ao N. Então, para a gente poder fazer aqui, só para definir aqui como é que vai ser feito, como é que é feito isso na prática, tá? Então, eu vou fazer essa questão de hoje, óbvio, né, que eu também vou colocar outras questões, outros vídeos, né, com algumas questões nesse sentido. Então, a gente vai demonstrar aqui, usando o princípio de indução finita, que essa soma, né, seja 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais um n qualquer, é igual a n que multiplica o seu sucessor, n mais 1, dividido por 2.
Isso é válido, né, para todo n, né, no caso não nulo. Aí é o seguinte, como é que eu vou pegar aqui a ideia? Então, eu vou fazer valer para n igual a 1, óbvio, né? Isso aqui vai ser bem direto. Então, quando n for 1, eu vou ter que 1 vai ser igual a 1 vezes 2, né? Porque é n mais 1, sobre 2. E, de fato, isso dá certo, vai dar 1. Ok. Agora, eu vou levar em consideração que vale para n igual a k. Então, aqui eu vou ter 1 mais 2 mais k, né? Igual a k, que multiplica k mais 1 sobre 2. E isso também está válido, tranquilo. Aí agora vem um grande lance, né? Se eu conseguir mostrar que isso vai valer para o seu sucessor, ou seja, se eu estipulei n igual a k, então agora a gente vai supor, né? Suponhamos agora para n igual a k mais 1. Então, qual é essa lógica sempre, tá? Nas questões que forem ter essa demanda de indução finita. Então, o que é que eu vou levar aqui em consideração? A nossa hipótese, né? Que é isso daqui já está válido, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, essa sequência de novo, toda, mais k, e vou adicionar k mais 1. Então, eu vou adicionar aqui um k mais 1. Isso vai ser igual essa parte aqui até o k, né? A gente já sabe que é k que multiplica k mais 1 sobre 2. E aí, se eu adicionei k mais 1 no lado esquerdo, eu vou adicionar k mais 1 aqui nesse lado também. E aí eu vou fazer aqui a continha básica, tá? Então, essa conta aqui vai ser o seguinte, eu tenho uma fração e um número aqui normal, então eu vou fazer o MMC. Então, isso aqui vai ficar, o mínimo de 2 e 1 é 2, então eu vou ter aqui 2. 2 por 2 é 1, que multiplica essa parte de cima, que ela é própria, né? Vai ser k, que multiplica k mais 1, né? Mais 2 para 1 é 2, 2 vezes k mais 1, né? Vou colocar aqui em parênteses. Tranquilo até aí? Aí é o seguinte, ó, o que é que a gente vai levar agora? Percebam vocês que eu tenho k mais 1 aqui e k mais 1 aqui, né? Então, o termo comum eu posso colocar em evidência. Então, eu vou ter k mais 1 aqui, que multiplica quem? Eu vou ter agora k, certo? Que se eu tirar aqui k mais 1 vai sobrar k, mas se eu tirar o k mais 1 aqui vai sobrar 2, né? Sobre 2. Só que é o seguinte, eu posso escrever esse 2 aqui como sendo quem? Como sendo 1 mais 1, né? Então, eu vou ter k mais 1, que multiplica k mais 1 mais 1, né? Sobre quanto? Sobre 2. E era essa a ideia da prova, né? Porque a ideia é o seguinte, pessoal. Tem que ficar nessa expressão aqui, né? O k mais 1 aparecendo. De fato, né? Quando eu faço aqui o cálculo final, é isso que a gente vai encontrar. Então, se eu colocar aqui k mais 1, ia ficar k mais 1. E aqui k mais 1 ficaria k mais 1 sobre 2. Era esse o objetivo, né? O objetivo era chegar aqui. Então, para chegar aqui, a gente vai pegar então a hipótese inicial, que vale para cá. Eu adicionei k mais 1 em ambos os lados. E aí basta fazer esse cálculo aqui do MMC. Fim de papo. Então, era essa a ideia do vídeo de hoje. É claro, né, pessoal? São conceitos novos, né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso com muita calma e muita paciência, tanto no encontro semanal, como também nos vídeos posteriores de exercício, tá? Então, eu aconselho a vocês a já darem uma olhada aqui nas questões que estão aqui nesse livro aqui. E, importante, pessoal, tentem resolver por conta própria, tá? Não sigam um caminho fácil,
porque nem sempre o caminho fácil é o melhor. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.